Boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convocando a todos para ficar de pé, que a vereadora Leila faça a leitura de um texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Coloco a ata em a única discussão. Coloco a ata em votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Que for favorável, que permaneçam onde estão. Está aprovado a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião. Ordem dos expedientes. Recomendação administrativa número 01. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127, 129 e 130 da Constituição da República, artigos 149 e 150 da Lei Complementar número 113 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, inciso 1º do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução 02 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço 71 de 2021, alterada pela Instrução do Serviço 75 de 2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 88, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que seus débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias, na LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme parágrafo 1º e 2º mencionado ao artigo. Considerando o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, dispõe ser obrigatório a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgados, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para quitações de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor de objeto, requisição de pequeno valor. Considerando o artigo 87 dos atos das disposições constitucionais transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional 37 de 2002, estabelece que, para efeito de que dispõe parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e artigo 78, ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4º, artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário
que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional e modificado pelas Emendas Constitucionais 94 de 2016, 99 de 2017, estabelece regime especial para o pagamento de precatórios vencidos e não quitados até 25 de março de 2015, estipulando prazos e condições para que as fazendas públicas, incluídas estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento deste precatório, e que a Emenda Constitucional 109 de 2021 modificou o prazo final para a quitação integral dos precatórios, estendendo-o até o exercício de 2029. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no artigo 105 do ACD, estão obrigados à fiel observância do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na Lei Orçamentária Anual, a ser aprovada em 2024, para vigência em 2025, a integralidade dos montantes devido a título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2024, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores. Considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sejam rigorosamente na ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto no parágrafo 7 do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integre a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal 4.320 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, realizados na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2025, considerando que os tribunais de contas têm atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que os imitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais, considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal, quanto o regime especial previsto na ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e respeito aos direitos dos cidadãos, que após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no seu endereço eletrônico todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentário anual a ser votado no exercício de 2024, para vigência em 2025, bem como a legislação correlatada que se encontra acessível no endereço eletrônico. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentares municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial a LOA de 2025, e a LDO de 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência da administração pública, em especial ao prefeito municipal, que providencia a relação dos precatórios de regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data da protocolização na prefeitura, nome do beneficiário e o valor do precatório. 2. Contemple na proposta da lei orçamentária ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de 2025, como das obrigações de pequeno valor do objeto de requisição de pequeno valor. 3. Encaminha a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária, a relação de precatórios citados no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações de pequeno valor do objeto. Inciso 2º, ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador Interno, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe de eventuais causas suspensivas ou interruptas dos pagamentos, bem como certifique a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor do objeto do RPV. Inciso 3, ao presidente e membro da Comissão de Orçamento e Finanças, ou congênere. 1. Faça em seus pareceres análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. 2.
Afira se houve adequação prevista orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor do objeto da requisição de pequeno valor. 3. Disponibilize o parecer sobre a proposta da lei orçamentária no portal da Câmara, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. 4. Ao presidente da Câmara Municipal. Primeiro, que inclua em pauta apenas se a proposta da lei orçamentária para 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios do regime geral e obrigações de pequeno valor do objeto. 2. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. 3. Disponibilize essa recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, como inclua em seu portal da internet e faça sua leitura na próxima sessão ordinária. 4. Encaminha este Ministério Público de Contas no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail. 4.1. Comprovação por meio de certidão de cópia desta recomendação administrativa que foi disponibilizada para todos os vereadores. 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal. 4.3. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após seu recebimento. 4.4. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento e de Finanças ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara. E 5. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e aos servidores municipais envolvidos. Primeiro, mantenha absoluto sigilo das informações pessoais de credores dos precatórios de qualquer espécie, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. E segundo, observe estritamente o disposto na Lei 3.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Publique-se, Curitiba, 21 de outubro de 2024. Gabriel Gui Leger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Sem mais para o momento. De acordo com o regime interno de seu artigo 238, parágrafo 5º, onde diz: as sessões em que discute as contas terão expediente reduzido em 30 minutos, ficando a ordem do dia exclusivamente reservado a esta finalidade. Passamos agora para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Comissão de Finanças e Orçamentos. Matéria: prestação de contas do prefeito municipal, processo número 20958-1/2022, instrução número 2240-29/2023, CGM, parecer prévio número 23 de 2024. Parecer legislativo número 039 de 2024. Da competência, a Comissão de Finanças e Orçamentos tem por obrigação observar a legislação no que tange a questão da prestação de contas anual do prefeito municipal, observando a instrução normativa número 172, de 11 de julho de 2022, a Coordenadoria de Gestão Municipal examinou o processo por meio da instrução normativa número 3551, levando em consideração a conjuntura social, econômica e política do município, a avaliação da atuação governamental
e análise da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais, dando assim parecer prévio pela regularidade das contas do ano de 2022 do senhor Moisés Soares Ribeiro. Do relatório. Diante da competência atribuída à comissão, observa-se a legalidade e constitucionalidade do processo. De acordo com a resolução número 024 de 2023 da Câmara Municipal, que alterou os artigos 54, 221, 238, 239, 240 e parágrafos da resolução 02 de 92 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sabáudia, do julgamento das contas do prefeito, expõe o processo de como deve agir a Câmara em relação ao julgamento da prestação de contas anual do Executivo, diante do novo formato de relatório apresentado pela Coordenadoria de Gestão Municipal. A Lei Orgânica do Município, em sua seção 3ª, da competência privativa, artigo 32, incisos 10 e 11, mostra que a Câmara deve julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito junto ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, inciso 3º, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Pontos apreciados pela instrução técnica do Tribunal de Contas. Crescimento populacional acima da média do Estado, sendo que o município de Sabáudia está como o 10º maior PIB, Produto Interno Bruto do Estado. Substituição dos sistemas de gestão pública para a contratação de novas ferramentas, para facilitar na alimentação e transparências, o que dificultou a questão de uma observação positiva, mas o tribunal vê que novas medidas serão tomadas sobre essa questão para a superação. De acordo com os artigos 68, 353, caput do Regimento Interno, o Ministério Público de Contas, mediante o parecer 2 de 2024, quinta peça, manifestou-se sem oposição à emissão do parecer prévio pela regularidade das contas, de forma que observa que a Câmara de Sabáudia dedique especial atenção às ações governamentais direcionadas às áreas que apresentaram pontuação deficitária. Atuação da Câmara diante das ações governamentais. Para este fim, a Câmara fez reuniões com todos os setores da administração pública do município de Sabáudia, analisados pelo Tribunal de Contas, levando em consideração os questionários enviados a cada setor, observando as questões que estavam com respostas verdes, que são as que estão acontecendo, e as com respostas vermelhas, ou seja, as que precisam mudar. Sendo assim, apresenta-se em anexo a este parecer atas das reuniões realizadas em comum acordo com as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Comissão de Assuntos de Interesse Público e Governamentais do município de Sabáudia e Procuradora Jurídica, doutora Andréia dos Santos Estralioto, conforme ata lavrada no dia 3 do mês de agosto de 2023, onde tomou-se a posição de chamar cada secretaria com os membros responsáveis pelo preenchimento dos questionários de avaliação do Tribunal de Contas do Estado, referente à gestão de 2022, analisar os procedimentos que foram feitos e observar a sequência dos trabalhos e sua evolução. Ata da reunião feita com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, realizada aos 24 dias do mês de outubro do ano 2023, com a presença da técnica Silvana Rissato Garbim, que apresentou resposta para todas as questões levantadas,
e explanou os andamentos e cumprimentos de metas educacionais exigidas, mostrando uma ótima evolução da educação. Ata da reunião de transparência com o controle interno, realizada no dia 7 de novembro do ano de 2023. Muitos questionamentos foram feitos sobre este setor, uma vez que, com a mudança do sistema de informatização da Prefeitura, tivemos uma lacuna devido à migração de informações, o que acarretou problemas para a melhor visão do Tribunal de Contas, pois as informações foram sendo resgatadas aos poucos. De acordo com o controle interno, muita coisa está sendo feita para sanar o problema e que estão sendo encaminhadas muitas normatizações para melhor transparência de dados e melhor informação à população. A ata da reunião da Secretaria Municipal de Saúde, realizada aos 13 dias do mês de novembro do ano 2023, com a presença dos técnicos da Prefeitura, do setor de saúde municipal, secretária Liliane Cristina da Silva Ramalho, enfermeira Bárbara Aparecida Dobies e a farmacêutica Vânia Cristina Kiene, que expuseram sobre as respostas dadas ao Tribunal de Contas, conforme questionamentos feitos pelos mesmos. Observou-se que o setor de saúde precisa sistematizar melhor as informações e normatizar os procedimentos para a melhor execução de suas atividades, principalmente no que diz respeito à farmácia para atendimento à população. Ata da reunião com a Secretaria de Assistência Social, realizado aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2023, com a presença do secretário de Assistência Social, Dionísio Bortolo Júnior, assistente social Geisiele Aparecida Pereira Lima, psicóloga Daniela Gabardi Rocha, onde observamos que a Secretaria precisa evoluir em seus trabalhos, modernizando a apresentação de dados para melhor dar assistência. Apresentaram vários estudos realizados e tomadas de posições, o que levou a crer que mudanças ocorrerão para as próximas avaliações do Tribunal. Ata da reunião com o setor de contabilidade, tesouraria, realizada aos 21 dias do mês de novembro do ano 2023, com os técnicos da Prefeitura, do setor de contabilidade, João Claudemir Bortolo, da Tesouraria, Geraldo Ananias Pinto, e o controlador interno, Evandro Luiz Camparoto Júnior, para observação das questões de finanças, que, conforme analisou o Tribunal de Contas, pudemos observar que é necessário maior movimentação neste setor, principalmente em questão de normatização. Embora se percebe que o trabalho é feito, muita coisa está mudando em questão de sistematização de informações, mas é preciso um trabalho mais efetivo. Análises feitas pelo Tribunal de Contas e observadas por esta Câmara. Educação, IDEB, analisada a partir do ano de 2007, que era de 4,8, teve crescimento constante e em 2021 chegou a 6,9, sendo que a meta era 6,7. Isso devido às políticas de trabalho que foram sequenciadas e deram resultados positivos, mesmo vivendo uma pandemia da Covid-19. Observamos que os alunos não ficaram sem aulas, tendo um esforço gigante de todo o setor da educação para que a qualidade do trabalho se mantivesse. Observa-se um número crescente de alunos matriculados na rede municipal de ensino, sendo que em 2017, entre creche, pré-escola e ensino fundamental, anos iniciais, tínhamos um total de 923 matrículas, e em 2022 temos o total de 1.039. Na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2020, anos iniciais do ensino fundamental, atingiram em língua portuguesa 231,61 pontos e matemática 247,04 pontos
em 2017 eram 207 pontos em língua portuguesa e 183,8 em matemática. Com as observações frequentes da Câmara de Vereadores, fica evidente que a educação municipal vem mantendo crescimento em relação às melhorias e qualidades de ensino nos 3 setores, que são creche, pré-escola e ensino fundamental anos iniciais, observando que o acesso e permanência dos alunos é acompanhado sistematicamente. Durante esse período, aconteceram mudanças significativas na educação municipal, tais como a abertura do CEMEI Michelina Gorzoni para sanar a falta de vagas que chegava a mais de 200 crianças, cumprindo a meta de zerar a espera por matrículas diante do Plano Municipal de Ensino. Também foram feitas salas de aula na Escola Municipal do Moacir Coelho, com a implantação do ensino integral, o que ajudou muitas famílias, uma vez que os alunos ficam o dia todo na escola e não podem. Esta é outra meta do Plano Municipal de Ensino que foi cumprida nesta gestão. As unidades escolares receberam muitas conquistas, com materiais didáticos de qualidade, professores estão recebendo formação constante, merenda de qualidade, além de concursos que foram sendo organizados para evitar a rotatividade de professores e assim melhorar o desempenho escolar. Um ponto que precisa ser organizado e trabalhado pela gestão é em relação à saúde dos profissionais da educação, ponto que chamou a atenção no questionário do Tribunal de Contas. Saúde. Um dos setores que mais sofreu com a pandemia da Covid-19 foi o setor de saúde, uma vez que esforços foram concentrados para salvar vidas. De acordo com o Tribunal de Contas, o município tem uma unidade de saúde da atenção básica, onde 100% da população é atendida, dados do Ministério Público. Contrapondo esta análise e verificando em loco, junto à Secretaria de Saúde, observou-se: pronto atendimento municipal de saúde, cadastrado em 18/6/2023, sempre aberto atendimento à população. Posto de saúde Antônio Valério, cadastrado em 18/6/2023, atendendo de segunda às sextas-feiras. Unidade de apoio à saúde da família do Distrito Bom Progresso, cadastrado em 20/1/2006, atendendo de segunda às sextas-feiras. Unidade Básica de Saúde Tatiane Salvador, cadastrada em 6/3/2014, atendendo de segunda às sextas-feiras. Unidade Básica de Saúde Primavera, Ermelinda Manoeira Salvador, cadastrada em 28/6/2018, atendendo de segundas às sextas-feiras. Foram analisadas pelo Tribunal de Contas taxas de natalidade e mortalidade em 2021 em relação ao município, região e estado. Também indicadores do programa Previne Brasil em relação a gestantes, exames, vacinas e outra. A saúde recebeu uma nota de avaliação de 5,11. Na avaliação de atuação do governo municipal na área de saúde, sendo necessário expandir a qualidade e melhorias de atendimentos, onde pudemos observar que muitas questões que ficaram em vermelho foi devido à falta de atenção de quem respondeu o questionário, o que trouxe prejuízo para a avaliação do setor. Além disso, pudemos observar que há muitos protocolos que há muito tempo precisam ser criados para a melhoria das ações do setor. 3 pontos ficaram baixos: a questão de gestão do trabalho, onde é necessário maior esforço, capacitação permanente e avaliação dos profissionais, assistência farmacêutica e questão de fluxo de pessoas, a comunicação com os pontos da rede de atenção básica e a resolutividade da atenção básica. Assistência social. Segundo dados do Tribunal de Contas, temos no município um centro de referência de assistência social com 1.049 pessoas em famílias beneficiadas do programa Auxílio Brasil
e o total de 1.224 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, observando que o número de habitantes era estimado em 6.954 pessoas. Observa-se que o Tribunal de Contas avaliou as questões de planejamento, de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social, diagnóstico territorial e acesso ao serviço de proteção e atendimento integral à família, recursos físicos e financeiros, vigilância socioassistencial, articulação territorial e intersetorial, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e serviços de proteção social básica no domicílio. Os itens citados acima também foram analisados por esta Casa de Leis, onde pudemos observar questões de uma saída de pandemia da Covid-19 e busca de organização dos trabalhos pós-pandemia. A assistência social do município de Sabáudia possui Plano Municipal de Assistência Social, que está disponível no site oficial, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, com metas para ações de acolhida das famílias do PAIF. Neste plano constam ações para fortalecimento dos serviços de convivência e fortalecimento dos vínculos. O plano tem metas específicas, buscando dar estrutura de trabalho nas diversas atividades, observando os resultados para melhor tomada de decisões. Há uma necessidade clara de melhor observação das ações do plano, buscando dar maior evolução às execuções, mas há um problema de demanda de pessoal para a realização adequada das ações. Há um planejamento desenvolvido sobre a área de vigilância socioassistencial, com organograma, mas a falta de pessoal para atender o planejamento fica a desejar, o que dificulta um olhar mais abrangente em relação aos atendimentos e diagnósticos socioterritorial que precisa ser repensada. Busca-se divulgar as ações oferecidas pela assistência de forma a garantir transparência para as famílias em vulnerabilidade, com oficinas diversas para adolescentes, crianças, idosos, como karatê, pintura, dança, teatro, entre outras, além de atendimento psicológico de assistência social, bem como divulga e prioriza programas do governo, como Bolsa Família, BPC, entre outros. Busca-se diálogo entre secretarias, quando a questão é comum a todos, como assistência social, educação e saúde, mas necessita haver uma interação maior para acompanhamento dos casos em vulnerabilidade, uma vez que pode facilitar os trabalhos de busca ativa e garantir maior permanência em programas assistenciais que valorizam a pessoa e buscam dar sustentabilidade emocional, financeira e estrutural, observando a construção de protocolos básicos para a organização dos trabalhos em todas as áreas. Muitas ações que poderiam ter sido executadas com maior desempenho em 2022 ficaram um pouco restritas devido à pandemia, como no caso de palestras, campanhas, eventos comunitários, mas aos poucos foram retornando e ganhando maior atendimento. O sistema de informatização de dados está sendo reestruturado, dando maior visibilidade às ações e procedimentos para melhor atendimento das necessidades. Observa-se que a assistência social do município de Sabáudia está trabalhando dentro de uma estrutura que precisa ser melhor sistematizada, buscando alavancar e priorizar ações para melhor desempenho de protocolos de atendimento e dar maior abrangência às questões territoriais, de forma a atingir a demanda em sua totalidade. Transparência e relacionamento com o cidadão. A pontuação obtida nesse quesito que há muitos itens que precisam ser colocados em como a e o estabelecimento de processos de trabalho
que garantam maior acesso à informação ao cidadão. A Lei de Transparência, Lei Federal 12.527, sobre o acesso à informação no âmbito da administração pública, bem como a criação da ouvidoria do município de Sabá, não havia sido regulamentadas no município até o ano de 2022, o que ocasionou prejuízo para os cidadãos. Outro trouxe dificuldades para uma análise mais concreta do Tribunal de Contas foi a troca de servidor responsável pela ouvidoria, até que o funcionário Evandro Luiz Camparoto Júnior assumiu a função e começou a trabalhar o processo. Além da Prefeitura Municipal ter passado pela mudança de seu sistema de informação, o que dificultou a transmissão de dados. Há muitas informações no portal de transparência, uma vez que são alimentados pelos setores, mas que precisam ser melhor sistematizados e apresentados para que a população tenha maior acesso sem burocracia. A Prefeitura utiliza os canais de comunicação como WhatsApp, Facebook, Instagram, para informações de ações da gestão e também para a comunicação de informações de interesse público. Em sistema de informação ao cidadão, o processo é realizado em questão sobre a parte operacional da ouvidoria e do sistema de cidadão, mas falta a regulamentação. A ouvidoria, o processo é feito na sala do controle interno e está em processo de regulamentação. A Prefeitura Municipal trabalha ainda com muitos formulários não online, o que dificulta o trabalho junto ao cidadão. Mas, segundo explicações, as coisas estão sendo regulamentadas e estão em fase de teste, de elaboração, sendo que é preciso levar em consideração as ações que chegam com rapidez ao cidadão para que este responda de forma autônoma e sem burocracias. A discussão final. Neste item, o Tribunal de Contas analisou a conformidade da execução orçamentária dos recursos com base no parecer do controle interno. Na aplicação de recursos na educação básica, na aplicação de recursos na saúde e gestão fiscal e gestão de regime próprio de previdência. Na questão de regime próprio da previdência, não será aqui descrito, uma vez que a Prefeitura Municipal não tem este regime para o funcionalismo, ficando com o regime geral de previdência. De acordo com as observações do Tribunal de Contas, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Assim colocado, temos no município o controlador interno, Evandro Luiz Camparoto Júnior, que apresentou, junto às contas do Executivo, o relatório anual do controle interno municipal. Aplicação de recursos na educação básica. Em relação à educação básica, no ano de 2022, foram aplicados 28,84%, o que superou os 25% exigidos em lei. Observa-se que o município aplicou R$ 12.199.286,26 de receita proveniente de impostos e transferências. Na aplicação dos recursos do Fundeb, Lei Federal 14.133, exige que seja aplicado no mínimo 70% dos recursos. O município aplicou 90%. Assim, cumpriu com as metas em que dizem respeito ao percentual mínimo da aplicação de recursos do Fundeb na remuneração dos professores do magistério, no percentual mínimo de utilização dos recursos do Fundeb, no exercício de sua arrecadação, nos recursos transferidos a título de complementação, em despesas de capital e na aplicação mínima dos recursos transferidos a título de complementação na educação infantil. Esses dados podem ser observados nas tabelas apresentadas pelo Tribunal. Outro ponto que deve ser observado
é que os vereadores acompanharam as audiências públicas, onde os técnicos da Prefeitura expuseram todo o planejamento e gastos referente aos itens despesas com educação, saúde e assistência social, despesas com pessoal e outros, tendo como comissão de acompanhamento da execução orçamentária e realização de audiência pública para este fim, os vereadores Aparecido José Brito, José Aparecido de Souza e Keliane de Aguiar Luz. Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. O município de Sabaldia cumpriu com o disposto do artigo 198 da Constituição Federal, com o artigo 7º da Lei Complementar 141, aplicando 20,34% em saúde, sendo que o mínimo exigido é de 15%, totalizando R$ 8.303.694,20 provenientes de impostos e transferências. Gestão fiscal, resultado orçamentário e financeiro. A avaliação do equilíbrio fiscal do município está previsto no artigo 1º da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 48, a linha B da Lei Federal 4.320, de 64. O município teve resultados positivos cumprindo os artigos acima citados. No exercício de 2022, as receitas correntes foram R$ 45.984.078,23. As despesas correntes foram R$ 39.068.855,23. As despesas de capital somaram R$ 4.840.193, sendo que a soma das despesas de capital foram R$ 43.927.048,75. Portanto, a gestão fiscal gastou menos do que arrecadou, deixando no cofre o montante de R$ 2.057.029,48, tendo o resultado acumulado do exercício, somando o resultado ajustados do exercício, o superávit e déficit do exercício anterior e o total de ativo realizável, sendo R$ 8.078.881,15, não incluindo os recursos referentes às emendas parlamentares. Em questão de despesas com pessoal, observando a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se pode ultrapassar 54% da receita líquida. Em 31 de dezembro de 2026, receita era de R$ 48.432.803,66. A despesa com pessoal estava em 44,60%, cumprindo assim o disposto nos artigos 19, inciso 3º e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida consolidada, montante total, apurada sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidos em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, foi cumprida pelo município nos dispostos dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Resolução do Senado Federal 40 de 2021, no que diz respeito à recondução da dívida consolidada, sendo que da receita corrente líquida, R$ 48.432.803,66, a dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2020 era de menos de R$ 14.800.832,23,
tendo a situação apurada pelo Tribunal de Contas como normal. Conclusão. Após a apuração de todos os fatos apresentados nos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Paraná, por meio de reuniões e lavrado atas assinadas pelos presentes, bem como observados todos os indicadores apresentados no processo 224029 de 23 e no parecer prévio 23 de 24 do Tribunal de Contas, suas devidas especificações e orientações, podemos constatar que a apuração feita pela Câmara de Vereadores corresponde com a análise do Tribunal de Contas, uma vez que foram observadas e apuradas as mesmas necessidades de mudança para a melhor organização dos trabalhos referentes às 3 secretarias analisadas, bem como na administração financeira e transparência e relacionamento com o cidadão. O Tribunal de Contas do Paraná emitiu, em seu parecer prévio, pela regularidade das contas do prefeito municipal, Moisés Soares Ribeiro, relativas ao exercício de 2022, encaminhando para o Legislativo Municipal, para as devidas análises da Comissão de Finanças e Orçamento, que, de acordo com a Resolução Legislativa 024 de 2023, fez análise do processo e, conforme a ata lavrada da reunião de Economia e Finanças, apresenta-se o parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a análise da matéria, pode-se compreender que, de acordo com a Instrução 3551 de 23, da Coordenadoria da Gestão Municipal, peça 8, que optou pela regularidade das contas do exercício de 22 do senhor Prefeito Municipal Moisés Soares Ribeiro, a Comissão de Finanças e Orçamentos, observando a Resolução Legislativa número 24 de 2023 do Legislativo, e feita análise de todo o processo junto aos secretários municipais e demais técnicos dos referidos setores, compreende que a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2022 encontra-se apta à aprovação por esta Casa de Leis, exarando deste modo parecer favorável pela concordância com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Diante da análise feita e dado o acompanhamento da Comissão de Finanças e Orçamentos, diante do novo processo de análise das contas do Prefeito Municipal, criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e diante da Resolução Legislativa 024, que expõe no artigo 238-E, parágrafo 1º e inciso 1º, as contas serão julgadas regulares, quando expressam de forma clara e objetiva a eficácia e economicidade dos atos do governo do responsável, bem como atendimento às metas e objetivos. Portanto, após analisar a matéria na sua íntegra, inclusive os documentos pertinentes que acompanham o voto do relator do Tribunal de Contas do Paraná pela regularidade, ao parecer da prestação de contas, e após todo o acompanhamento da Comissão de Finanças e Orçamento, junto aos setores analisados, e assim compreendidos, o processo exara parecer favorável à prestação de contas do exercício de 2022 do senhor Prefeito Moisés Soares Ribeiro. Recomenda-se que, para a análise da prestação de contas do ano de 2023, seja levado em consideração todo esse processo realizado pela Câmara em 2022 e observe-se o processo evolutivo dos setores analisados pelo Tribunal de Contas para exarar o parecer, uma vez que é necessário dar continuidade às análises. Sala de Sessões, aos 21 de outubro de 2024, Israel Aparecido Jesus, presidente, Luiz Donizete de Mello, secretário, Leila Regina Pavese, relatora. Projeto de Decreto Legislativo 03 de aprova contas do Poder Executivo de Saúde referente ao exercício financeiro de 2022. Artigo 1º.
ficam aprovadas a conta do Executivo referente ao exercício financeiro de 2022. Artigo 2º. Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o processo 209581/, instrução 224029 de 2023, do parecer prévio 23 de 2024, referente às contas do exercício financeiro de 2022 do Poder Executivo. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Israel Aparecido Jesus, Luiz Donizete de Mello, secretária, Leila Regina Pavel. De acordo com o artigo 238-E, inciso 2º, cada vereador terá a prerrogativa de usar a palavra por 3 minutos para expor seu voto e as respectivas razões, sem apartes. Portanto, deixo o projeto de decreto 3/2024 em uma única discussão. A palavra, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos, funcionários dessa casa. É muito importante hoje ver as contas de 2022 e hoje nós estamos votando aqui. As contas veio pela regularidade, mas eu já passei por um tempo que veio pela irregularidade. Alguns colegas vieram aqui. E é muito importante saber que existe poder executivo, legislativo e judiciário, né? Nenhum é maior do que o outro. É os freios e contrapesos. Nós somos fiscalizados, né? É um fiscalizando o outro, nenhum pode ultrapassar na área do outro. Mas quando chega uma conta nessa Casa de Leis aprovada, nós aqui, os vereadores eleitos da próxima gestão aí, que agora mudou o estilo de análise das contas. Agora é de nova forma que a gente analisa mais o governo e eles analisam os dados mais técnicos lá no Tribunal de Contas. E que analisaram mais, né, a questão de aplicação dos recursos, né, os mínimos constitucionais que tem que ser aplicado. E como vocês, não sei se deu para ouvir muito bem, mas foi exposto aqui no parecer, que eu quero dar o parabéns para a vereadora que fez um parecer até grandinho aí, né? Colocou tudo que foi discutido, né? Através da prestação de contas. E começou através de 2022 para cá, essa questão dessa nova prestação de contas, a qual vai continuar. Então hoje nós estamos votando aqui, e é muito importante, gente, um ente do poder público, um gestor, chegar no final dos seus mandatos, onde vai ser apresentadas as contas dele, vir dessa forma, aprovado. Que legal, né? Você vem aprovado para essa Casa de Leis, né? É lógico que tem questões que vêm por ressalva, né? Que pode ser analisado pelo Legislativo, mas da forma que veio por unanimidade do Tribunal de Contas, que é um órgão bastante técnico, né, que analisou as contas e por unanimidade votaram a favor das contas do Executivo, onde hoje acredito que por unanimidade também vai ser votado favorável nessa Casa de Leis. Isso aqui é uma obrigação do gestor, não só do gestor executivo, mas de cada um, né, de cada vereador, de cada um que faz parte aí, né, que tem uma parcela de compromisso com a gestão pública. Então hoje eu quero declarar, é lógico, com toda certeza, meu voto favorável já a essas contas. Espero que venha aí as contas do Executivo todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é um órgão que analisa mais a fundo, né? É lógico que cada vereador, se quiser, nesse processo de prestação de contas do prefeito aqui, no tempo que fica na Câmara, ele pode também vasculhar qualquer coisa, fiscalizar, é o papel do vereador. E pode também
levar ao Ministério Público se tiver alguma coisa diferente do que está, né, nas contas do prefeito. Eu gostaria também só de passar mais essas palavras aqui. Eu acho que tá dando para entender bem aí, né? Aqui, esse microfone aqui está dando para entender bem. Só para passar a vocês e dizer que é um compromisso, então, esse compromisso aqui nessas contas de 2022 está sendo cumprido e por isso sou favorável. Muito obrigado, senhor presidente. O decreto continua em discussão. A palavra é da vereadora Leila. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, Jéssica que está aqui, vocês que estão presentes, a quem vai nos assistir. O parecer ficou grande? Ficou, mas foi detalhado 6 meses de trabalho. Essa Câmara trabalhou muito para chegar aí, porque para nós foi uma novidade como seria feito. Não vinha instrução e nós tínhamos que seguir um caminho. E então nós fomos atrás desse caminho e conseguimos, onde pudemos, através dos questionamentos do tribunal, fazer todo esse processo. Está bem descrito, procurei ser detalhista para que ficasse muito bem entendido, porque quem for julgar as contas de 2023 tem que seguir o que está em 2022 para comparar as evoluções, né? Senão não há como você dar prosseguimento. Isso vai ser uma tarefa provavelmente para a Câmara Nova. Já deixamos, né, presidente, o pedido de todos os relatórios, vamos deixar tudo lá para que a próxima comissão possa fazer já a questão do parecer de 2023. Mas eu me sinto feliz por ter participado, tive um conhecimento enorme dos setores públicos, hoje tenho uma visão totalmente diferente e como as coisas devem funcionar. E parabenizo os funcionários, parabenizo os setores, parabenizo a Câmara, parabenizo o prefeito por ter chegado a esse final com parecer favorável. Isso é grandioso para o município, que mostra a responsabilidade de todos aqueles que atuam no setor público e o trabalho de cada um. Muito obrigada. Continua a discussão do decreto. Boa noite a todos, pessoal que nos assistem, presidente, senhores vereadores. Esse processo que a gente veio aí, como a vereadora Leila disse, 6 meses estudando, né, ouvindo as secretarias, né, os servidores, eu gostaria de fazer assim algumas considerações. Durante todo esse processo, eu percebi o seguinte: muitas questões a gente viu estar em vermelho dentro do município. Isso a gente falando das contas de 2022, nós não podemos esquecer que estamos falando das contas de 2022. A gente viu que foi uma falta de, muitas vezes, do preparo, no caso do despreparo das pessoas que responderam os questionários. Então, para a próxima gestão que vem aí, que se atente a isso, porque eu tenho certeza que os índices poderiam ter sido bem melhores. E, infelizmente, a gente vê que teve algumas notas que não foram tão boas por conta das respostas, muitas vezes, sem conhecimento, né, técnico para estar respondendo essas questões. Então, que a próxima gestão preste bem atenção nos responsáveis que irão responder esse questionário para o Tribunal de Contas. Eu vejo aqui, pessoal, na área da saúde, por exemplo, nós tivemos uma avaliação aí de 5,11 pelo Tribunal de Contas. Hoje, eu vejo que o município já deu um salto muito grande. Nós estamos em 5º lugar na Regional de Saúde, com os melhores indicadores da nossa região. Então, somos o 5º lugar já na Regional de Saúde com os melhores indicadores. Então, a gente sabe que daí para frente as coisas só têm a melhorar. A gente tem um sistema novo de informação que a gente não tinha assim, ele tão operacionalizado em 2022, e hoje a gente tem esse sistema bem operacionalizado que vai trazer grande benefício para o município. E com certeza a próxima gestão conseguirá fazer uma avaliação bem melhor das contas, principalmente o legislativo, porque a gente tem tido uma organização muito importante no setor
nos sistemas de informação. Então, são essas minhas palavras. Quero agradecer a todos os nobres vereadores, a relatora Leila, a vereadora Leila, que sempre tem feito um trabalho brilhante nessa Casa de Leis. Sei que ela é super dedicada, então parabéns, vereadora Leila. E não sei se eu devo parabenizar o Executivo, porque eu acho que é uma obrigação ter as contas aprovadas, né? Mas, de qualquer forma, quero agradecer, né, a todos que se empenharam e deram o seu melhor para o nosso município aí e que continuam fazendo o seu melhor até o findar desse mandato. E acredito que no mandato que vem também teremos pessoas competentes que farão um excelente trabalho pela nossa cidade, que esse é o nosso objetivo em comum. Muito obrigado a todos. Continua o decreto de discussão. Concedo a palavra, senhor presidente. Palavra vereador José. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, mais a reunião nessa Casa de Leis. Boa noite, vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. E famílias que vão nos assistir. É um momento hoje, sim, de gratidão, de muita responsabilidade, que estamos cumprindo com o nosso papel. Eu quero, de imediato, na primeira fala, agradecer a nossa relatora, porque a gente sabe a dificuldade que é você exarar um parecer com tanta responsabilidade. E, principalmente, se tratando do dinheiro público, que é ainda mais importante. Eu não vou fugir da pauta, senhor presidente, mas teve um grande prefeito que eu acompanhei, chama Sérgio Meneghelli, que fez uma fala muito errada na sua gestão, que diz que quando um prefeito desvia verba municipal, a Câmara tem toda a responsabilidade de fiscalizar, mas ele diz que a Câmara ela faz o desvio junto. Eu não concordo com isso. Hoje ele é deputado estadual, pelo trabalho que ele fez, porque eu acredito muito nos nossos vereadores e vereadora, que eu tenho certeza absoluta que se essas contas 2022 do Executivo Moisés viesse com ressalva ou com alguma crítica que estava lá no parecer que veio do Tribunal de Contas, que a gente teve que ler e estudar todas as grifes que vêm do Tribunal de Contas, eu tenho certeza absoluta que essa Casa de Leis ia tanto aprovar, que assim vai, e também como reprovar. A gente sabe, para um gestor, que lidar com o dinheiro público é você trabalhar com responsabilidade. É aplicar o dinheiro aonde vai de encontro com a sociedade, se tratando de saúde, esporte, cultura e educação. Então, nós estamos aí cumprindo com o nosso papel nesse pleito de 2022. Temos que, sim, agradecer o corpo técnico, que não é simplesmente o prefeito. Ele é nomeado a ser aprovado ou reprovado as suas contas. Mas, por trás disso, a gente tem várias pessoas trabalhando com o dinheiro do povo, principalmente nós que somos da Câmara, a nossa secretária, a nossa jurídica, que luta dia a dia para poder a gente devolver para a Sabáudia aquilo que ela merece. Então eu fico muito feliz hoje nessa data por estar aprovando. Como o vereador André disse, a gente pede que não venha passar por situações constrangedoras de reprovar a conta de executivo, porque na verdade nós somos responsáveis por isso. Então, senhor presidente, eu agradeço a nossa mesa por todo o trabalho feito nessa gestão de 2022 para hoje estarmos aprovando a conta daqui a pouquinho do senhor prefeito, que eu tenho certeza que ele deve estar em casa pensando, né? Agora minhas contas estão passando pela Câmara de Vereadores. Então a gente quer desejar a ele sorte ainda, porque vem a 2023 e a 2024. Isso não é um trabalho feito simplesmente hoje. Isso vem em trabalho há meses que estamos aí dialogando, conversando com as comissões, pegando parecer jurídico, trabalhando firme, para a gente poder também saber em que a gente está votando e o que a gente está fazendo. Então é por isso que o povo colocou a gente aqui, com responsabilidade para estar votando então nas contas do prefeito. Essas seriam minhas palavras, senhor presidente. Vamos seguir com o nosso trabalho. Obrigado. Continua a discussão, o decreto. E o que eu quero agradecer as pessoas envolvidas, né? Somente a vereadora Leila, a relatora, né? E os demais, porque eu acredito que foi um trabalho muito longo, observando toda a leitura do parecer, vereadora Leila. Está de parabéns juntamente com os demais, para que nós chegamos a esse denominador comum. Eu acho que tem muitas pessoas envolvidas, né? Os funcionários da Câmara,
os demais funcionários da prefeitura. Então, acredito que o prefeito tenha que ter pessoas competentes ao lado dele, para que as coisas ocorram dessa forma. Convido o vereador André Luiz da Silva e a vereadora Keliane de Aguiar Luz para a conferência e assinatura das cédulas. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9. O presidente também assina as 9 cédulas. Muito bem, agora eu vou chamar os vereadores, tá? Aqui está onde vão ser colocados os votos. A votação é lá dentro. Vereador Aguinaldo Luciano Valderrama não está presente, então eu vou deixar a cédula em separado. Vereadora Alessandra Valério também não está presente. Vereador André Luiz da Silva. Vereador Aparecido José de Brito. Vereador Israel Aparecido Jesus. Vereadora Keliane de Aguiar Luz.
Eu, vereadora Leila Regina Pavese. Vereador Luiz Donizete de Melo. Vereador José Aparecido de Souza. Convido os vereadores Israel Aparecido de Jesus e José Aparecido de Jesus para a contagem dos votos. Lembrando, então, são 5 vereadores e 2 vereadoras, totalizando 7 votos na conferência. Faltou um vereador e uma vereadora. 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Então, senhor presidente, 7 votos aprovado. Então, declaro aprovado o decreto 03/2024. Passamos agora para a terceira parte da reunião. Assuntos pessoais. Deixo a palavra livre ao vereador que quiser fazer uso da palavra, somente com referência à matéria. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 5/11, em horário regimental.